Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Esperanças Destroçadas, Tiananmen 1989, publicação que chega ao Brasil pela editora Saquarema pelo selo QS Comics. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, eu gostei bastante dessa capa, essa bicicleta aqui esmagada e bastante sangue. Publicação que conta com capa dura. Esta é a guarda, que tem dizeres aqui em chinês, com papel offset colorido, 112 páginas ao preço de R$ 65. Eu leio no site da Amazon e tem, inclusive, para quem é assinante Prime. Aí você consegue comprar com frete grátis. Nós temos aqui um material que vai contar com o testemunho do Nu Shang. E quem vai escrever essa obra com base no testemunho desse chinês que viveu o que aconteceu lá na Praça da Paz Celestial na China é o Adrian Gombelt, não sei como pronuncia o nome dele, e a arte é do Amesiani. Bom, antes de tudo eu vou contextualizar essa história para vocês. Inclusive, eu acho que faltou nessa publicação da editora Saquarema pelo selo QS Comics justamente uma introdução, um prefácio que contextualizasse principalmente a Revolução Cultural Chinesa, que durou entre 1966 a 1977, coordenada ali por ninguém mais, ninguém menos que Mao Tse-tung, um dos piores tiranos que nós já tivemos na história da humanidade. Esse período trouxe um retrocesso para a China, pois a ideia do Mao Tse-tung era reforçar os ideais do Partido Comunista e descartar qualquer vestígio do ocidentalismo e também do capitalismo. Isso ficou conhecido como o maoísmo. Gerou simplesmente milhões e milhões de mortes. Dito isso, vamos para a história do quadrinho e a própria edição em si. Apesar de eu ter comentado que, na minha opinião, faltou um prefácio, uma introdução, nós temos aqui a descrição dos principais personagens da Primavera de Pequim, falando sobre a participação de cada um deles nesse protesto que visava a democracia na República Popular Chinesa. Alguns personagens foram criados, são fictícios, mas obviamente pautados em pessoas que realmente existiram. E para quem não faz ideia do que rolou em 4 de junho de 1989, tem uma cena que você acha facilmente no YouTube, só escrever China 1989, vai aparecer um estudante que até hoje ninguém sabe de quem se trata. Muito provavelmente depois ele foi capturado, torturado e morto pelo Partido Comunista Chinês, mas ele está com 2 sacolas na mão e tem vários tanques enfileirados e ele entra na frente dos tanques, impedindo que eles passassem. Essa cena ela é simplesmente icônica. Mas voltando ao quadrinho, após o fracasso da Revolução Cultural Chinesa, que como eu mencionei, deixou simplesmente milhões de mortos, as perspectivas começaram a melhorar, até porque não tinha como ir ainda mais para o fundo do poço. Existia um político na mais alta casta ali, dos políticos do Partido Comunista, que se chamava Hu Yabang. Ele orquestrou uma reforma política ali dentro do Partido Comunista. O que aconteceu com ele? Foi morto. E foi esse o estopim para o começo dos protestos dos estudantes na Praça da Paz Celestial lá em Pequim. Primeiro, os estudantes começaram a deixar flores para um determinado monumento que glorificava os heróis chineses. E depois começou mais e mais gente. Quando viram, eram 100 estudantes, até que chegou a 1 milhão de estudantes. Passaram a fazer greve de fome para chamar a atenção do Partido Comunista. Eles tinham determinadas pautas, entre elas era uma discussão com os líderes do Partido Comunista, para que eles pudessem deixar mais claro as suas propostas, que entre elas, por exemplo, era simplesmente a democracia, a liberdade de imprensa. O Partido Comunista não queria conversa. Inclusive existiam alas ali no topo do Partido Comunista que divergiam
divergiam em como solucionar esse problema. Aqueles que queriam algo mais conciliatório eram destituídos, não tinha conversa. Inclusive vários desses políticos, simplesmente por querer dialogar, ouvir a proposta dos estudantes, eles eram presos. O Lun Zeng foi um dos coordenadores desse protesto, que era totalmente pacífico. Eles inclusive tinham medo de que eventualmente alguém pudesse fazer algo mais agressivo, de forma que justificasse o avanço do exército chinês. Então eles tomavam os maiores cuidados para que isso não acontecesse. Ele, como estava por dentro de tudo, sabe com bastante detalhes tudo o que realmente se passou, tanto dentro dos protestos, como também lá no Partido Comunista, porque existiam algumas pontes que, obviamente, se descobertas, seriam presas, torturadas e até mesmo mortas. E esse não foi um protesto de dias, foi um protesto de meses que demandou muita organização, inclusive o apoio de um empresário chinês que obviamente fazia tudo às escondidas. Mas aí você vai me perguntar, Fernando, como que a mídia internacional teve acesso a essas imagens, a essas filmagens, se a China é toda fechada, se a mídia chinesa é estatal e censura tudo? Olha que interessante, durante esse longo protesto que teve lá na Praça da Paz Celestial, estava agendada a visita do presidente da União Soviética, o Gorbachev. E exatamente por conta desse estreitamento dos laços do Partido Comunista Chinês com o Partido Comunista Russo, a mídia internacional foi liberada para cobrir, né, esse encontro. E boa parte da mídia ficou por lá, porque já viram, né, todo o protesto que estava rolando ali em Tiananmen, né, a Praça da Paz Celestial. Então foi justamente já percebendo que algo estava prestes a explodir que a mídia acabou fazendo as filmagens, fazendo a cobertura do que aconteceu lá. E o que aconteceu lá? Um massacre covarde diante de um protesto pacífico. Os tanques do exército chinês passaram por cima das pessoas, que eram metralhadas, queimadas. Existem imagens disso na internet. Não se sabe quantas pessoas que morreram durante o avanço, né, desses tanques sobre esse protesto na Praça da Paz Celestial em Pequim. Foram muitos e muitos mortos. Fala-se em mais de 10 mil mortos, fora torturados, presos, deportados. Obviamente, a China ela não vai revelar a quantidade exata, ou próxima pelo menos, das pessoas que acabaram morrendo, até porque a polícia e o próprio exército chinês, eles queimavam os corpos, escondiam, justamente para mascarar o número de mortos. E tudo continua a mesma coisa lá, nada mudou, simplesmente por conta de um protesto que visava a democracia, eleições envolvendo mais de um partido, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Mas o governo chinês continua até hoje governando com as mãos de ferro cheias de sangue, com campos de concentração, com trabalhos escravos, com presos políticos, com prisões sem julgamento. Tudo isso continua lá, sem direitos trabalhistas também. Os direitos humanos silenciam, ninguém fala nada. É, sem dúvida, um dos partidos mais cruéis que nós já tivemos na história da humanidade. A gente não pode fechar os olhos para o que acontece lá na China e pelo que aconteceu tanto na China como lá na União Soviética, que, feitas as várias contagens que existem, você pode procurar isso em livros de história, são mais de 100 milhões de mortos. Partidos esses que dizem trabalhar para o povo, né? É o povo que é o foco, o povo que detém o poder e é exatamente o povo que é massacrado, é o povo que sofre o genocídio lá na China. Então a gente tem esse forte relato nesse quadrinho aqui, Tiananmen 1989. Ao final da publicação nós temos um pós-fácil que conta aqui com um resumo da história da China. Tem aqui fotos dos pertences do Lun Zeng, né, que, como eu mencionei, foi um dos coordenadores desse protesto.
Então aqui é todo um resumão, mais passaporte dele. Fala também o que aconteceu com os líderes desses protestos, né? Alguns foram presos, alguns conseguiram ir para outros países, né? Foram para a França, Alemanha, vários deles para os Estados Unidos, onde puderam contar, narrar a história sem serem presos, sem serem mortos ou torturados. Então, galera, nós temos aqui uma edição muito legal que conta um pouquinho aí da história de um dos piores partidos que já existiu na história da humanidade e que continua até hoje vigente lá e tá tudo bem, né? E antes que surjam militantes lunáticos querendo passar pano para os diversos genocídios causados ao longo de décadas pelo Partido Comunista Chinês em relação à sua própria população, dizendo coisas como: ai, mas o nazismo é pior. Ai, mas não foi alcançado o comunismo. Sim, o nazismo ele é pior na sua essência, porque ele já tem como ideal a extinção de uma suposta raça inferior. O Partido Comunista, ele não prevê esse tipo de atrocidade, mas na prática o faz. E as consequências estão registradas nos livros de história. Basta você se informar um pouquinho e saber que tanto lá na União Soviética, na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, em Cuba, milhões de pessoas foram mortas. E esse papinho de ainda não alcançamos o comunismo, se você não estudou um pouquinho, saiba que para você alcançar o comunismo, você precisa passar pelo socialismo. Então todos esses países chegaram até a fase socialista e deu a merda que deu. Porque o socialismo ele só vai existir através de um plano ditatorial de governo. Ou como você acha que o Estado vai retirar a propriedade privada das pessoas? Vai retirar as indústrias, os comércios? Como? Dando dinheiro, comprando, tornando eles milionários, ricos? Não, é a força. Então, para existir um regime socialista, necessariamente precisa ter um sistema ditatorial. E para você chegar no comunismo, que nunca vai acontecer, porque é só utópico, necessariamente precisa passar pelo socialismo. É, sem dúvida, um regime de fracasso comprovado, não uma, não duas, mas várias vezes. Então não vem passar pano aí para a China comunista ou para o regime socialista que foi implementado aí em diversos países. O nazismo é tão ruim quanto, tá? Então não venham querer aí relativizar um ou outro, beleza? São regimes diferentes, que tinham ideologias diferentes e ambos são genocidas, mortíferos no seu momento, por exemplo, o comunismo como regime totalitário de igualdade de resultado e não igualdade de oportunidade. Não tem como você conseguir igualdade de resultado através da democracia, só através da tirania. E aí você tem, ao longo da história, que vai da Revolução Cultural na China e antes na Revolução Soviética, só teve morte e destruição. Os regimes que tentaram implementar isso foram autoritários, ditatoriais, mandaram as pessoas para a morte, que pensavam diferente. Dito isso, o nazismo tem uma conotação racial, de raça. Onde, independentemente do que você pensa, você vai morrer se você nasceu judeu, se você nasceu negro. Além do pensamento político. Além do pensamento político. Então, sim, não acho que é comparável, porque são coisas diferentes. Historicamente falando, e não estou falando agora que uma é melhor ou pior que o outro. Os dois são horríveis, péssimos. Qualquer coisa que fuja da democracia, da liberdade, inclusive a liberdade partidária, onde as pessoas possam abrir partidos e concorrer a eleições livres. Na China não tem eleição, é um partido só. Então não tem como isso ser positivo em nenhuma instância. A gente não está falando agora de acordos econômicos, etc e tal. Então, é isso. Em suma, galera, que nota que eu dou para Esperanças Destroçadas, Tiananmen 1989? Eu dou a nota 9. Então fica a dica para vocês, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade. Não esquece ali do like, de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Um abraço para todos e fui!